partir do verso número 7, do capítulo 12, até o 12. O texto diz e conta a história do povo de Israel no Êxodo, onde a Páscoa, a primeira Páscoa aconteceu. Então, leia comigo esse texto, acompanhe no telão. Diz assim: passe então um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas, nas quais vocês comerão o animal. E naquela mesma noite, comerão então a carne assada no fogo, juntamente com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras. Não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o que restar, e ao comerem, estejam prontos para sair. Cinto no lugar, sandália nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E naquela mesma noite, passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais. E executarei juízos sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Amém? Vamos continuar um pouquinho mais para frente, no verso 21 até o verso 24. Então, Moisés convocou todas as autoridades de Israel. Ele lhes disse: escolham então um cordeiro ou um cabrito para cada família e sacrifiquem-no para celebrar a Páscoa. Molhem um feixe de sopo no sangue que estiver na bacia e passem então o sangue na viga superior e nas laterais das portas. E nenhum de vocês poderá sair de casa até o amanhecer. E quando o Senhor passar pela terra para matar os egípcios, verá o sangue na viga superior e nas laterais da porta, e passará sobre aquela porta, e não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. Obedeçam a estas instruções como um decreto perpétuo para vocês e para os seus descendentes. Amém? Amém, querido? A Páscoa é uma das mais importantes festas dos judeus. E ela comemora a libertação do povo de Israel da escravidão no Egito. Você vai encontrar isso no Levítico 23, Números 9, Deuteronômio 28 e tantos outros textos. A Páscoa judaica cai no dia 14 do primeiro mês do calendário hebraico, que não é o nosso calendário, Ok? Mas para nós, os cristãos, então, esta festa, no nosso calendário aqui, ela aponta não para aquilo que representa Israel, mas ela aponta para nós cristãos, aquilo que Jesus fez na cruz, A obra redentora, do Cordeiro de Deus, que tira o pecado desse mundo. Quem pode dizer amém por isso aqui? Amém? Então, a Páscoa é libertação, Páscoa é salvação, e a palavra hebraica que deriva-se, do termo que significa passar por sobre, Então, quando lá no Egito, Deus chamou então o libertador Israel para acabar com os 400 anos de escravidão daquele povo. E dentre as 9 pragas, a última foram, e a 9ª foi as trevas, foram 3 dias de trevas. E no meio desse tempo de trevas, então Deus liberou a palavra a Moisés. Moisés, então, chame e fale para o povo, separar então, uma ovelha, um cabrito, um para cada família. Sacrifique ele, coloque então o sangue sobre os umbrais das portas, no alto e na lateral. Porque eu vou mandar então juízo sobre o Egito. E todos os primogênitos dos animais e de todos os homens morrerão nessa noite. E o anjo da morte
só não vai entrar na casa daquele que aspergiu o sangue, né, sobre os umbrais da porta. Amém? Então, esse passar, né, esse termo hebraico equivalente, ele deriva-se então desse termo que significa passar por sobre, ou saltar sobre. Então, saltar as casas das famílias que tinham o sangue aspergido no batente das portas. O anjo destruidor passou por cima das casas protegidas pelo sangue do Cordeiro. E nós lemos aqui no verso 23, né? Que então o anjo veio, né, e viu e não passou, passou por cima das casas, né, daqueles que tinham, né, o sangue aspergido. Então, esta foi a última das pragas que se tornaram necessárias para dobrar, para convencer a Faraó de permitir que Israel saísse do Egito. A morte dos primogênitos foi o julgamento de Deus para a nação e para os deuses do Egito. Agora, a Páscoa é a libertação do povo de Israel da escravidão, do Egito e da opressão, das injustiças, da vergonha e da escravidão. Agora, trazendo para nós, para as nossas vidas, para esse tempo. Quem lembra em que época que Jesus morreu? Jesus foi para Jerusalém na época da Páscoa, né? Então, Jesus morreu neste final de semana da Páscoa judaica. E existia um propósito para isso. Porque Deus tinha falado que ele seria o Cordeiro de Deus, que ia tirar o pecado do mundo. O Cordeiro Pascal para nos libertar da mesma forma, né? Como libertou lá Israel. Tá? Libertar a sua e a minha vida de todo tipo de escravidão, de todo tipo de fracasso e todo tipo de morte. Você pode dizer amém por isso? Foi por isso que Jesus morreu, né? No final de semana, então, da Páscoa. Porque a partir daí não haveria mais sacrifícios de animais. O próprio Cordeiro daria a sua vida para que você pudesse ter vida. Amém, amado? O sangue libertador é o tema dessa mensagem. E eu quero dizer para você que o sangue, ele te liberta. E eu creio que uma das coisas que no nosso dia a dia, nos dias atuais, a Páscoa precisa ter significado. E eu gostaria que você repetisse comigo, como uma afirmativa daquilo que o sangue é capaz de fazer, né? E eu quero que você declare comigo assim: o sangue, mais alto, o sangue me liberta de todo fracasso. Amém? No terceiro dia, Jesus abandonou o túmulo. Jesus saiu daqueles 3 dias de trevas, como foi na Páscoa, né? Antes do anjo da morte passar, 3 dias de trevas. Quando Jesus morreu, também houve 3 dias de trevas em Jerusalém. No terceiro dia, ele abandonou o túmulo para mostrar algo para você e para mim. Que os projetos do Pai jamais podem ser frustrados na tua e na minha vida. Quem pode dizer amém aqui? Né? Você lembra daquela afirmação de Jó? O personagem Jó, ele fala algo no final do seu livro, depois de tantas experiências. Ele diz: eu sei, agora eu sei, que podes fazer todas as coisas, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Será que você tem entendido isso? Você tem sabido que Deus é Deus de verdade na tua vida e os planos dele não podem ser frustrados na sua vida, na sua casa, no seu casamento, no seu ministério? Amém, amados?
Eu quero que você abra comigo em Mateus 28, no verso número 6. Esse texto diz assim: Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele jazia. Deus enviou um anjo para dar a grande notícia às mulheres que foram visitar a sepultura de Jesus. E o anjo disse: olha, ele não está aqui, ele ressuscitou. Quem pode dar uma glória a Deus por isso aqui? Como tinha dito, ó, vem aqui, vem olhar, ele não está aqui. Amados, você precisa entender que todas as palavras de Deus se cumprem. Quem crê nisso? Números 23, 19 diz que Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Portanto, tendo ele prometido, ele não o fará, ou tendo falado, não o cumprirá. Deus não se arrepende, ele não volta atrás das suas promessas, dos seus planos para a tua vida. Amado, Jesus não deixou uma palavra que foi falada a respeito dele cair no chão. Tudo que os profetas do Velho Testamento falaram a respeito de Jesus aconteceu. A sua vida, os seus milagres, a sua simplicidade, o seu amor, né? A sua compaixão, a sua entrega, a sua morte e a sua ressurreição, o seu poder sobre a morte, o seu poder sobre Satanás e seus demônios, nada, querido, nada isso ficou. Não, Jesus demonstrou isso em todo o tempo, né? Ministrando aos discípulos, expulsando os demônios, né? Curando os enfermos, né? Cegos, paralíticos, coxos, pessoas que tinham morrido, ressurreição. A Bíblia nos diz que Jesus tomou, né, algo muito importante que você precisa saber. Ele tomou as chaves, né, da morte e do inferno, da mão de quem? Da mão do diabo. Aquilo que tinha poder de destruição, de causar dor na tua vida, de causar desgraça, Jesus tomou das mãos dele. Amém? A Bíblia diz que ele cancelou aquilo que era um escrito de dívida, que era contra você e eu. Como nós cantamos hoje, eu estava o quê? Condenado. Mas agora pela cruz, o quê? Eu fui reconciliado, eu fui salvo. Ele cancelou o espírito de dívida que era contra você. Ele arrancou das mãos de Satanás a nota promissória que tinha o preço, que era a sua vida, a sua alma, o seu futuro. Você crê que você foi liberto nessa noite, meu irmão? Você pode dar um glória a Deus nessa noite? Glória a Deus. Amados, você crê que Deus não permitirá que nenhuma das suas promessas para a sua vida caiam no esquecimento? Quem aqui acredita? Amém? Ok? Então, é muito importante você refletir comigo, porque tudo começa na mente. Vamos olhar então lá para o povo de Israel. Nós estamos lendo que a Páscoa é a libertação do povo, mas vamos pensar um pouquinho antes, né? Que povo é esse? O povo que foi tirado do seu território, né? E por causa da seca, por causa de José, por causa do filho de Jacó ter sido vendido como escravo e ser levado para o Egito, então José se tornou o governador. E na época da fome, na época da seca, de toda aquela época, então José foi levado a ser o segundo do reino. E José então fez o quê? Ele interpretou o sonho do faraó, que haveriam 7 anos de grande prosperidade e 7 anos de grande desgraça. Então José foi um instrumento para que o Egito se tornasse a grande potência daquela época. Se tornou a nação mais rica, porque todos batiam na porta do Egito para pedir comida.
E todos pagavam com o que tinha, com roupa, com bens, com propriedade, com gado, com ouro, com prata, com pedras preciosas, com tudo que tinha, porque não tinha alimento mais. E José então foi o responsável por trazer o seu pai Jacó, e veio a sua família, 70 familiares, para o Egito. E esses 70, em 400 anos, se tornaram mais de 600 mil homens, fora mulheres e crianças. Então, a estatística bíblica diz que são mais de 2 milhões de pessoas. A ponto, então, que o faraó da época, começou a ter uma estratégia: nós precisamos acabar com esse povo, eles estão se tornando mais fortes, vamos matar os seus filhos, vamos escravizá-los, vamos espezinhá-los, vamos fazê-los sofrer. E quanto mais eles sofriam, mais eles se multiplicavam. Quanto mais o faraó matava, seja herdeiros, sejam filhos, sejam pais, então pelo sofrimento e pela dor da escravidão, mais Israel se multiplicava. Mas se você olhar então para a história do povo de Israel, nesses 400 anos, eles foram feitos escravos no Egito. E o que acontece para um escravo? A gente não tem dimensão do que é isso. Um escravo apanha muito. O que você acha? Um escravo morre de forma cruel. Um escravo passa por fome. Um escravo come só dos restos. Não tinham roupa, porque escravo não precisa de roupa. Precisa somente de um trapo para se vestir. Não tinha dinheiro. Para que dinheiro? Escravo não tem salário. Escravo não tem planos. Não faziam planos, não faziam nada. E aqueles que se rebelavam e que queriam ter alguma coisa, morriam à espada. Aqueles que tentavam fugir da opressão, morriam à espada. Então, como já disse a vocês, o Egito se tornou a maior potência da terra. Os trabalhadores, então, egípcios, eram os responsáveis para aquelas cidades, que José tornou cidades armazéns para armazenar bens, se tornaram cidades fortes, ricas. Mas o clamor de Israel chegou ao coração de Deus. Amém? Deus ouviu o clamor de um povo destruído. Então levantou Moisés como seu libertador. Agora vamos para o foco. Uma das maiores dificuldades de uma pessoa livre é ainda pensar como escravo. Quando Moisés então tira aquele povo, de repente, eles já não eram mais escravos. E a Páscoa fez essa cisão. Foi a cisão, a libertação. E a partir disso, então, o povo estava diante de um grande desafio. E qual era o desafio? Vencer a mentalidade de um escravo. E eu vou explicar para você. Eles agora estavam livres, estavam libertos da escravidão, não apanhavam mais, não eram mais oprimidos, mas eles não sabiam fazer nada. Não sabiam lutar, não sabiam guerrear, não sabiam planejar. Não sabiam tomar decisões. Por quê? Porque nunca tiveram direito a nada. Não tinham direito à própria vida. Qualquer feitor de escravo podia passar a faca no pescoço de cada um deles. A vida não valia nada. E Deus então leva a nação para onde? Para o deserto. E no deserto eles tiveram que aprender a lutar, tiveram que aprender a pensar, tiveram que aprender a sonhar,
tiveram que aprender a tomar decisões, tiveram que aprender, né, a tomar de volta, né, a sua vida, aprender a pegar em armas, aprender a se defender e aprender a lutar. A mentalidade de um fracassado, preste atenção, não considera o poder de Deus. É uma guerra. Aqueles que viram as 10 pragas até a morte dos primogênitos, aqueles que viram o mar vermelho se abrir, essas mesmas pessoas, elas tinham medo, elas temiam passar fome e morrer no deserto. Sabe por quê? Porque o medo era a sua voz. E é isso mesmo que eu tenho para dizer para você, é isso mesmo. Tá? Ó. O medo é a voz do fracasso. Você concorda comigo? Você está ligado aí? Hã? Pense por um minuto comigo. Se tudo o que você é desafiado a fazer, seja no seu trabalho, pense nos desafios profissionais que você tem, seja no seu casamento, seja na sua vida familiar, no seio da sua família, seja na sua vida, seja no ministério. Se o medo falar mais alto do que todos os argumentos da palavra de Deus, te desqualificando, te colocando para baixo, gritando ao seu ouvido que você não é capaz, que não vai dar certo, que você não vai conseguir, que você nunca tinha feito ou nunca fez isso antes e vai dar tudo errado. Sabe o que acontece, irmão? É a mentalidade do escravo, do fracasso, dentro de você, falando através da voz mais forte que ele tem, o medo. Pense comigo, quando o medo grita no teu ouvido, dentro de você, dizendo não faça isso, não vai dar. Você não é preparado para isso, você não tem as condições, você nunca fez isso antes. Não é a mente de Cristo que está atuando, irmão, né? É a mentalidade de escravo, de quem não tem direito, de quem não pode fazer planos, de quem não pode se planejar, de quem não pode decidir e de quem não vai conseguir. Não são os princípios de Deus e da sua palavra que você obedece naquela hora, mas a voz do opressor. Quem era o opressor na época? Era Faraó. Qual a voz que foi ouvida durante 400 anos na mente daquele povo? De um opressor, né? Dizendo, o escravo não tem voz, cala a boca. Você não tem direito a nada. Não tem direito a ser feliz. Não tem direito a fazer planos. Não tem direito a sonhar e lutar. Você é meu escravo para fazer tudo o que eu quiser. O que Faraó representa aqui? Quem sabe? Faraó representa Satanás. O Egito representa o mundo. Tanto isso é verdade que quando Paulo escreve na sua carta aos Coríntios, na primeira carta dele, no capítulo 3, no verso 16, na primeira parte do verso, na segunda parte do verso, na parte final, diz assim: nós, porém, temos a mente de Cristo. Nós, porém, temos a mente de Cristo.
E o que a mente de Cristo expressa? Vamos abrir no livro de Romanos, no capítulo 8, no verso 26. Olha só o que esse texto maravilhoso nos diz. Que da mesma forma o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aqui eu quero que você grife. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, a mente do Espírito. Conhece a mente de Deus. Conhece a intenção do Espírito. Porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com o quê? Com a vontade de Deus. Ele vai, sonda a vontade de Deus e intercede a teu favor. Para quê? Olha aí, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. A maior dificuldade de um novo convertido e de um cristão é remover a mentalidade do fracasso na sua vida e tomar posse disso, da mentalidade de Cristo. Saindo então da escravidão dos pensamentos, dos sentimentos e da vontade de Satanás para uma vida livre de obediência e fé em Cristo. Agora eu digo para você, não importa a estação que você está, se você chegou aqui e ainda não se decidiu por Cristo, se você está experimentando os primeiros passos da vida cristã, ou se você está há 10 anos na igreja, se você já tem um ministério, se você já tem até um curso de teologia, ou você já participou de tantas coisas, eu digo para você, somente você poderá adiar os planos de Deus, as promessas de Deus na sua vida. Em que situação? Primeiro, quando você duvidar, quando você der espaço da incredulidade no seu coração. As promessas de Deus que precisam de fé para se cumprirem, só vão ficar na prateleira e você vai continuar sem ver nada acontecer. Mas se você se posicionar, as palavras, as profecias, os chamados, que dizem que você será um ministro, um pastor, um missionário, um líder, um músico ungido, um homem de Deus, um servo de Deus, alguém que vai fazer diferença, seja na sua profissão, seja no seu trabalho, seja na sua escola, na faculdade, você vai ser uma pessoa frutífera no reino de Deus. Todas essas promessas, querido, se cumprirão à medida que você dar os passos, se você tomar a cruz de Cristo, se você entender a missão dele para você e colocar isso como prioridade na sua vida. Então não haverá muralhas, não haverá barreiras, não vai haver limitações, não vai haver incapacidade, não vai haver escassez, que ficarão de pé, todas cairão pela fé. Quem pode dizer amém por isso? E você vai ver todas as promessas para a sua vida se cumprirem. Por quê? Você vai sair do Egito, da escravidão e da estigma do fracasso, da mentalidade do fracassado, da mentalidade do desânimo e da derrota. E quando você vai para a cruz, a sua vida é transformada. Amém? Então, se você olhar a história de Israel, você vai ver que eles não sabiam nem pegar em armas. E Deus então, começou um processo de trabalhar neles, para que eles se tornassem, uma nação guerreira, porque Ele estava tirando eles para um lugar, para uma terra que mana leite e mel, mas uma terra que ia ter conquistas. E da mesma forma, eu e você precisamos aprender a lutar com as armas de Deus. Nós precisamos sair da mentalidade de escravo.
Aquela mentalidade que diz: não vale nem a pena tentar, não vale a pena nem você se posicionar, isso não vai dar certo, isso não vai funcionar para você, isso não é para a tua vida. Então eu creio que Páscoa é a libertação do fracasso. E a Páscoa é a libertação também do medo do fracasso. Eu pergunto, você tem algum fracasso em sua vida? Alguma área em que você se sente totalmente desqualificado, inadequado, incapaz? Você tem medo de fracassar? Vamos voltar lá para a história de Israel, lá da Páscoa, a primeira Páscoa. O anjo destruidor estava passando pela porta das casas, ok? Ele somente pula o quê? A vida e a família de quem crê no Cordeiro. Entende isso, irmão? O anjo destruidor só pula a família e a casa de quem tem o sangue aspergido. Em outras palavras, naquele que crê na obra da cruz, naquele que crê na obra de Cristo, que crê no sangue derramado e quem se alimenta dele. Olha para mim, meu irmão. Quem se alimenta do medo não se alimenta do sangue. Pense nisso. Reflita nisso. Quem se alimenta do medo não pode se alimentar do Cordeiro, porque o sangue do Cordeiro nos liberta. Quem pode dizer amém por isso aqui? Agora, o medo nos aprisiona. Você entende isso, querido? É incompatível. O sangue do Cordeiro nos limpa. Amém? Limpa a tua vida. Deixa você limpinho, cheirosinho, abençoadinho diante do Senhor. O medo nos suja com acusações. O medo faz com que as coisas fiquem cinzentas, pretas, ruins. O sangue do Cordeiro nos fortalece. Amém, amados? Agora, o medo é o vampiro das nossas forças. Todas as vezes que você diz: estou sem força, pode saber, o medo roubou todo o teu ânimo. O sangue do Cordeiro nos perdoa. Amém? O medo nos condena. Você consegue entender que se você bebe do sangue do Cordeiro, não tem espaço para você se alimentar ou dar vazão para o medo, porque o medo é a voz do fracasso, e o fracasso já foi vencido pelo sangue. Amém, amados? Pense nisso. Quem come da carne dele e bebe do seu sangue não se importa com a sua reputação. Em outras palavras, quem está em Cristo, verdadeiramente na comunhão, não se importa se vão falar mal dele, não se importa se vai chamar de crentinho, se vai chamar de santinho, se vai chamar de Bíblia, se vai chamar de bitolado. Amém, irmão? Não se importa com o que vão pensar ou falar dele. Quem se alimenta da carne e do sangue não está preocupado com o que vai acontecer. Ele somente se importa em fazer a vontade do seu Deus, independentemente do medo. Amém, amados? Então, Páscoa é libertação do fracasso e também do medo do fracasso. A segunda coisa que o sangue faz, diga comigo assim: o sangue me liberta da morte. Vamos ver João 11, 25. Jesus está dizendo:
algo a seu respeito e a respeito da sua missão, né? Ele diz assim: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. O que ele disse a respeito da sua igreja? Ele diz assim: eu edificarei a minha igreja e as portas do Hades não poderão vencê-la. Mateus 16, 18. É a minha igreja. Satanás não pode vencer. Amado, o mundo e o diabo e as circunstâncias, elas tentam enfraquecer todos os dias essa verdade. O mundo e o diabo não querem que você experimente o poder da ressurreição, o poder dessa verdade, que aquele que crê em Cristo, ainda que morra, vai viver. Você entende que tem uma guerra para você não entender isso, ou não viver isso? O poder do sangue de Cristo vem para transformar as nossas vidas e para ressuscitar. Ressuscitar o que, irmão? Sonho perdido. Ressuscitar projetos de uma vida abençoada que foram pelo ralo. Para ressuscitar os planos de você ter uma família abençoada, que talvez você já desistiu. Os planos de estudar e ser alguém na vida. Os planos de restaurar um casamento que já está destruído. De restaurar uma vida profissional. Uma empresa falida, eu não sei, querido. Talvez restaurar uma vida que está destruída pelas drogas, pelo alcoolismo, pela violência. Agora, o poder do sangue libertador de Jesus vem também para dar vida e para trazer de volta aqueles que são zumbis. Talvez seja em moda aí até na mídia, né? Nos filmes. Mas é um negócio muito ruim. E que você precisa entender que alguém que anda sem propósito, alguém que já desistiu dos planos, que desistiu, já entregou os pontos, já desistiu de viver, que está sem esperança e sem direção na sua vida, esse é um zumbi. Ouça essa verdade, querido: ninguém pode impedir o fluir da vida e do sangue libertador que vem do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Você pode dizer amém por isso? Então, o mundo e o diabo podem tentar, vão tentar de todas as formas destruir a sua vida, destruir os seus sonhos, destruir seus planos, seu ministério, sua comunhão, seu chamado, sua vida, sua saúde, sua família, seu casamento. Ele vai tentar. Mas saiba de uma coisa, que nem ele, nem ninguém conseguirá impedir a bênção de Deus, a ação de Deus. De quem? De quem está debaixo da cobertura do sangue. Porque o sangue derramado na cruz e a ressurreição faz parte do projeto de Deus para a sua vida. Amém? Então o sangue é um sinal de vitória sobre o pecado. É um sinal sobre um novo começo. É um sinal de que a vida de Deus, ou que a vida que Deus nos dá, ela é mais forte do que a morte. Ainda que ele tente de várias maneiras manter aí um sentimento de morte, de perda, de derrota na vida de muitas pessoas. Ele ronda para que você não consiga ressuscitar aquilo que aparentemente morreu. Saiba, querido, que a Páscoa, ela tem uma finalidade: de romper com isso, de trazer uma cisão completa. Porque Faraó, que representa Satanás, ele queria manter o povo lá de tudo quanto é jeito. E Satanás continua querendo
mesmo você dizendo que você vai sair, mesmo dizendo que você vai para a terra prometida, mesmo dizendo que você vai viver de uma maneira diferente, ele vai continuar te perseguindo e tentando fazer voltar a tua vida para o Egito. Você entende isso, amado? Hã? Por quê? Ele quer que a sua e a minha vida fique limitada, atada, amarrada, enterrada. E eu creio que uma das coisas mais destruidoras, e quando ele não consegue segurar alguém no Egito, né? Ele luta para que, mesmo dentro da igreja, e mesmo pisando e começando a pisar nos primeiros passos na terra prometida, da tua salvação e da tua vida, você continue com a mentalidade de escravo. Você continue com a mentalidade de alguém que se sente inferior. Que continue como um escravo das trevas. Que você ainda continue lutando com o vício, com uma imoralidade no coração, com um pecado na tua vida. Amados, pense comigo. Lembra do estilo de vida do escravo? Ele não pode pensar, não pode planejar, não pode executar nada, não pode sonhar com o futuro, não pode decidir, não pode escolher. Ele veste trapo, anda descalço, seus pés estão feridos, estão acostumados aos restos. Trabalham somente por comida, estão debaixo de um jugo opressor. É uma pessoa emocionalmente destruída e sem autoestima. E é assim que o povo de Israel se encontrava debaixo da escravidão. E na noite da Páscoa, o Senhor ordenou. Olha para o texto, irmão. Ele diz assim: reúna o povo, coloque então o sangue sobre os umbrais, vista roupa, calce sandálias, cinja um cinto, pegue o cajado e se prepara para sair do Egito de uma vez por todas. Isso tem um significado, irmão. Vestir roupas. Você vai ver o profeta Zacarias dizendo: você precisa tirar suas vestes sujas para entrar na minha presença. Você precisa ter uma roupa decente para ir para a terra da promessa. Você precisa calçar os seus pés. Você precisa ter um cajado que representa autoridade. Você precisa se aprontar para o propósito que Deus tem para você. E Deus disse assim: comam rápido para sair do Egito. E quando saíram, você lembra o que aconteceu quando eles saíram do Egito? Uma das coisas mais maravilhosas, além de, os egípcios então tirarem brincos, tirarem colares, tirarem pedras preciosas, tirarem bens, gado, eles deram tudo de presente para o povo de Israel: vai embora! Mas quando eles saíram, Deus fez a maior cura em massa de todos os tempos. Cegos, paralíticos, mancos, surdos, leprosos, cancerosos, doentes, todos foram curados. Foi a maior cura em massa de todos os tempos. O povo de Israel saiu com ouro, com bens e curados. Isso que representa a Páscoa, irmão. A Páscoa não é só libertação. Está embutido cura. Está embutido libertação. Está embutido salvação. Está embutido provisão. Amados, não é somente a saída da escravidão do Egito, mas o caminho para a terra prometida, onde mana leite e mel. Amém? Quantos já deixaram morrer a vontade de lutar, de batalhar e de enfrentar os gigantes que vivem afrontando a sua vida? Quantos você conhece?
talvez você seja um deles. Deus quer libertar a sua vida disso. Deus quer mudar a sua vida por completo. Deus quer mudar a sua mente escrava pelo pecado. Tem gente na igreja, gente nas células, e gente lutando com coisa tão mesquinha, com coisa tão pequena. Não consegue mudar a mentalidade da escravidão. Os seus pensamentos são limitadores ou são egoístas. O seu comportamento é inadequado e medroso. Suas ações e reações são errôneas. Enfim, Deus quer mudar a tua vida por inteiro. Amém, amado? Nunca mais desistir, nunca mais voltar para o Egito, nunca mais viver na igreja, na célula, mas sendo um escravo de Satanás nos pensamentos, vivendo debaixo de culpa e de condenação nas emoções, e escravo na vontade, nunca mais. Você entende isso, meu irmão? Porque a Bíblia diz assim, que se o Filho verdadeiramente vos libertar, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Verdadeiramente. E eu pergunto nessa noite: você deseja ser livre, liberto, restaurado? Amado, eu não aceito menos do que isso. Você deseja sorrir, dormir, sonhar, fazer amigos, ter irmãos, ter certeza de salvação, ter seus pecados perdoados, estar livre da ira, livre da mágoa, livre do ressentimento, livre das dores, dos vícios, da tristeza, do ódio. Irmão, você deseja viver eternamente e morar no céu com Jesus? Muitos estão só pautados aqui. Foi por isso que a maioria acabou morrendo no deserto. Somente Caleb e Josué entraram na terra da promessa, porque não conseguiram obedecer. E eu digo, irmãos, muitos perdem não só as bênçãos prometidas, mas perdem o céu por falta de obediência, por falta de se posicionar, porque a obediência é algo que tem longo alcance. Ela pode fechar a porta do inferno e abrir as janelas dos céus. Você crê nisso, meu irmão? O povo de Israel não entendeu. Mas, como Jesus veio fazer um novo e vivo caminho, Ele veio para resolver esse problema. Ele veio para fazer aquilo que você não é capaz de fazer. Ele se entregou para que você pudesse viver num estilo de vida que Ele preparou para você, mas Ele sabe que você não é capaz. Então venha para Jesus, entregue seu coração, confesse seu pecado, renove a sua fé em Cristo. Em 1 João capítulo 1, no verso 7, diz assim, que o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Ele nos liberta de todo pecado e de toda injustiça.